Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição de adultos, segundo trimestre de 2025. Estamos estudando E o Verbo se fez carne, sob a orientação do pastor Elienay Cabral, homem preparado, conferencista, escritor, homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É a livraria que está em todo o território nacional e aqui em São Paulo, onde nós estamos, a loja é na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho, bem perto do metrô Belém e bem ao lado da Assembleia, do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você encontra Bíblias, harpas, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, também no térreo, você encontra a livraria da associação. Ali também você compra todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, é a loja que você compra com um clique e recebe no aconchego da sua casa. Livraria online Provix. Lembrando que é muito importante que você adquira Bíblias, comentários bíblicos, para você aprender cada vez mais e se desenvolver, tá bom? Quero agradecer aqui, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para um estúdio provisório. Deus abençoe ele, sua esposa Francileide, sua filhinha Esther. Deus abençoe também o irmão Josué, marido da Marilena, tem nos ajudado aqui na montagem desse simples cenário, mas muito importante para a qualidade dos vídeos. E agradecer também ao nosso irmão Vinícius, marido da Cíntia, pai da Ayla, tá? Que tem também nos orientado na iluminação. E Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que tem sido membro aqui, tem investido aqui no canal, e todos aqueles que têm enviado a sua oferta via Pix. Aqui embaixo tem um número de celular, DDD 11 989 15 6905. Se você puder, e se Deus tocar no seu coração, você envie a sua oferta, nos ajude na manutenção desta obra. Deixa aqui embaixo também o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Pegue esta videoaula, coloque nos seus grupos de transmissões, do WhatsApp, do Facebook, no Instagram, onde você puder e quiser compartilhar, eu vou ficar muito agradecido e certamente o seu galardão lá no céu também está garantido. Lembrando que aqui embaixo tem uma playlist. Se você perdeu alguma aula, nós já estamos na 12ª, penúltima aula desse trimestre, mas você pode acessar as outras aulas caso tenha perdido alguma delas. Então, acesse a playlist, assista, acompanhe, aprenda. Se você perdeu algum ponto importante, vai até lá, assista de novo. Isso vai te ajudar muito. Lembrando que quem puder ser nosso patrocinador, é só entrar ou no nosso WhatsApp, o mesmo número do Pix, ou entrar no nosso e-mail albruno@yahoo.com.br. Eu vou soletrar a L, Bruno, @yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador aqui do nosso programa. Vamos lá então, lição de adultos, lição 12, 22 de junho de 2025, do julgamento à ressurreição. João 19:30 é o texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado.
na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Vejamos a leitura bíblica. Em classe se encontra em João 19, versículos 17 e 18, do versículo 28 ao 30, no capítulo 20, do versículo 6 ao 10. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vejamos agora os objetivos desta lição. Primeiro, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Segundo objetivo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E terceiro objetivo, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. A palavra-chave aqui, então, nessa lição é ressurreição. Vejamos, nesta lição vamos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então, os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Ele veio para isso. Tá? Nós entendemos. Toda essa missão pode ser resumida na seguinte frase: está consumado. Quando ele disse isso, acabou. Tá? Aquela primeira parte da sua missão acabou. Está consumado. A missão dele como homem estava terminada. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, o que ele fez na cruz e depois a sua ressurreição, isso é a base para a nossa esperança cristã. Tópico primeiro, a prisão e a condenação de Jesus. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 do Evangelho de João, após ele ter proferido o seu último discurso aos discípulos e depois de tê-los preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem, no jardim do Getsêmani. Ele parou ali no jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Esse jardim também era conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade, óbvia, de oliveiras que ali existia. Então, Monte das Oliveiras. Naquela madrugada, naquele ambiente, esse local, obviamente, parecia carregado de tristeza e angústia. Afinal, era os últimos momentos dele ainda solto, em liberdade.
Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Ali era uma espécie de local secreto, não era qualquer um que conhecia aquele local, mas Jesus e os discípulos tinham intimidade com aquele local, por isso que eles precisaram de Judas, né? Então, tendo concordado, Judas concordou com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, né, o beijo de Judas, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Então, por que ele precisou beijar Jesus para identificá-lo? Porque certamente todos eram parecidos, todos se vestiam mais ou menos iguais, tá? Então, no escuro, a única maneira de identificar era ele apontando a pessoa, e ele deu um sinal, o sinal seria o beijo. Então ele foi preso, foi levado até o sumo sacerdote, que era Anás, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, né, depois da sessão lá de interrogatório, ele foi agredido e foi levado perante o governador Pilatos. Tudo isso aí do capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 16. São esses momentos ali da prisão dele no Getsêmani, até ser levado diante do governador romano Pilatos. O interrogatório de início, logo de início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Ele já entendeu que ali não tinha nada de político, aquilo ali tinha a ver com inveja, com religião. Jesus fora detido irregularmente durante a madrugada, né? Então, quer dizer, ele já passou por uma sessão de julgamento, de interrogatório de madrugada, isso não era permitido pela lei, e ao amanhecer, então, depois de ter passado pela casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, lembrando que só Roma tinha autorização para matar alguém ou autorizar a morte de alguém. Se alguém fizesse isso sem autorização de Roma, do seu representante legal, essa pessoa também estava passiva de ser morta. Ninguém podia matar ninguém sem autorização de Roma. Então, os judeus preferiram, eles sabiam disso, né, que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até Pilatos, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, 28 a 31. Pilatos preferia que eles julgassem lá, resolvesse o problema para lá. Pilatos não queria complicação. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Isso está em João 18, do 38 ao 40. Quando ele viu que não ia dar para escapar, porque tudo indica a sentença que eles queriam era a sentença de morte, como os judeus não tinham autorização para matar ninguém, então eles insistiram ali com Pilatos. Este último, Barrabás, era um criminoso famoso, notório, e escolheram então libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Barrabás já estava condenado à morte, ele seria crucificado. Segundo a tradição, o nome dele era Jesus Barrabás, e aqui o nosso era Jesus o Nazareno. Então, Pilatos já colocou estrategicamente para ver se eles escolhiam Barrabás, porque Barrabás era um bandido. Mas não, eles
incitaram o povo, o ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então, eles aprovaram a crucificação de Jesus. O povo escolheu Jesus para ser crucificado e não Barrabás. Aqui nós temos o interrogatório e aí não havia outro jeito. Aí vem a condenação. Pilatos mandou que Jesus então fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados. Quando eles cravaram aquela coroa, o sangue desceu, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Então foi algo tenebroso, foi algo terrível. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza, já que ele dizia, e todos diziam que ele era o Messias, que ele era o rei. Então eles fizeram esse ato para humilhar Jesus. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, aquelas tirinhas, que tinham pedaços de ossos e pedras cortantes na ponta. Então, veja que esse chicote era um chicote que poucos suportavam ainda vivos depois de apanhar. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. À medida que o chicote ia batendo, ia rasgando as costas de Jesus, ia rasgando o corpo de Jesus. Então, nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Diz o texto que ele foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Está lá em Isaías 53, versículos 4 e 5. Então, nesse momento em que ele estava sendo castigado, a sua carne estava sendo dilacerada, ali ele estava assumindo o nosso lugar. Aquele chicote era para mim e para você, aquela cruz de espinho era para mim e para você, e aquela cruz, aquela morte era para mim e era para você. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E glória a Deus por isso. Número 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Então, depois de todo esse sofrimento, ele ainda estava vivo. Tá? Diz assim: após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, Pilatos viu que aquilo ali não era justo, não conseguiu impedir o castigo mais severo, que era a cruz. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19:16, ele foi entregue aos soldados romanos para ser crucificado. Depois, sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então, ali era um local onde as pessoas eram martirizadas, eram crucificadas, eram condenadas à morte de cruz. E enquanto Jesus caminhava levando a cruz, os soldados iam batendo nele ainda com os chicotes. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Jesus foi condenado à morte e morte de cruz. Então, aquele Gólgota ali era um local, seria
mal comparando, seriam os ringues hoje, onde as pessoas ficam vendo dois lutadores ou mais se matando, se batendo, ou MMA, né, até que um acaba morrendo, ou perde, ou sofre nocaute. Só que aqui a coisa era mais grave, aqui era para ver morrer mesmo, igual nas arenas, quando os cristãos eram lançados lá, ou os condenados, para serem comidos pelas feras, ou para serem mortos pelos gladiadores, né, pelos soldados, enfim. Tá? Mas aqui era um local público, onde as pessoas viam o que acontecia com os condenados à morte. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, também condenados, também ali foram crucificados. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. Então, um dos ladrões se arrependeu no último momento e Jesus o salvou. É curioso notar também que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi condenado junto com bandidos, com criminosos. Tá? Isso já havia sido profetizado. Número 2, a missão então foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sede, lembrando que quem está crucificado aqui foi um homem, Jesus de Nazareno. Tá? A sua sede física, ela foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas continha vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar a sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Então, como homem, né, a missão dele estava terminando, já estava acabando. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, vemos isso no versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, lá em João 19:30. Então, quando ele observou que a missão dele estava cumprida, ele faz essa última oração: Pai, está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa, de uma missão confiada pelo Pai. E ele veio há 33 anos, há 2000 anos atrás, viveu durante seus 30 anos, uma vida normal, e a partir dos 30 anos ele desenvolveu o seu ministério, cumpriu a sua missão. E aqui ele dá o brado: está consumado. O sepultamento, no versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Então ele era um discípulo, como ele participava do Senado, ele era da corte, então ele era um discípulo discreto, reservado. Ele fazia parte do Sinédrio, está lá em Marcos 15, 43, e era uma pessoa rica, era uma pessoa abastada, Mateus 27, 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, ele tinha esse temor, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem
para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Ele foi pedir o corpo de Jesus para o governador Pilatos. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, era mais ou menos próximo. Era o túmulo de José de Arimateia. Então ele foi lá pedir o corpo para Pilatos para poder enterrá-lo e Pilatos consentiu. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, que para nós era o domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, ali onde Jesus fora sepultado. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Está lá em Mateus 28:2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Jesus ele não ficou no túmulo. Ele prometeu que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar e ele cumpriu a promessa. No Evangelho de João é relatado então que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 20, verso 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos 16, de 1-3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus, de passar, perfumar para conservar, e para cuidar do corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, que era uma preocupação delas. Quem vai remover a pedra? Segundo os estudiosos, aquela pedra devia ter aproximadamente 2 toneladas. Como é que mulheres iam conseguir? Hoje conseguiria, com esse movimento feminista, as mulheres na musculação, hoje qualquer mulher conseguiria, mas naquela época não. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada e ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, era diferente de hoje, não encontraram o corpo de Jesus, porque o túmulo já estava vazio, Jesus já havia ressuscitado. Número 2, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição para a nossa fé, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Então, o nosso cristianismo não teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Existem pelo menos 2 razões para crermos na ressurreição do Senhor. Primeiro, baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmava ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João 20, verso 9. Então, ele já tinha falado que teria que morrer, mas que iria ressuscitar ao terceiro dia. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. João 20, do 6 ao 7. Eles foram lá verificar, pesquisar. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, ela viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Então, os anjos também testemunharam para Maria que Jesus já havia ressuscitado. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa, ou seja, em corpo transformado, corpo glorificado. Lá em João
capítulo 20, do 11 ao 17. Maria nem imaginava a surpresa que ela teria. Ele a instruiu, ele teve um encontro com Maria, antes de todos. Ela deu ordens a Maria para que fosse aos discípulos e falasse para eles que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Ele iria se encontrar com os discípulos, como de fato se encontrou lá no cenáculo. Número 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele apareceu no cenáculo. Ele surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. João 20, versículo 19. Imagina o susto, né? Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, versículo 1 e 2, lá no momento que eles estavam pescando. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Lá em João, capítulo 21, do versículo 3 ao 11. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Então ele estava ali confirmando que ele estava vivo. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos também é relatado ali Jesus com os discípulos durante 40 dias e depois ele é assunto ao céu. Como duvidar desse Cristo? E o apóstolo Paulo depois relata que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Como iria combinar 500 pessoas para mentir, para inventar que viram Jesus ressuscitado? É quase impossível, tá bom? Então nós temos aqui a morte e a ressurreição de Cristo. Esta é a lição de número 12, do julgamento à ressurreição. A lição 12, 22 de junho de 2025. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui alguma observação, algum comentário. Um abraço apertado para você e sua família. A paz do Senhor.